então conosco o André Marinho, com toda a sua verbologia, para nos brindar com mais um estudo nessa noite. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Nossa reunião hoje é a última reunião noturna antes do Natal, né? Então, nós aqui estamos reunidos hoje e vamos estudar, falar sobre nosso Senhor Jesus. Algumas passagens importantes, fundamentais para nós refletirmos, os que não conhecem essas passagens conhecerem, e os que conhecem rememorarem, reanalisarem. São passagens muito importantes para um cristão entender cada vez mais, com mais profundidade, sobre Jesus. A primeira passagem que eu vou contar a vocês, que eu vou rememorar para vocês, é uma das passagens que é menos conhecida do Evangelho. É uma parábola das menos conhecidas do Evangelho, e é uma parábola que deveria ser, se assim pudesse haver uma recomendação, uma das primeiras parábolas que qualquer cristão deveria conhecer quando adentrasse a casa espírita, ou quando fosse a uma igreja católica, ou uma igreja protestante, porque é uma parábola que resume o ponto principal da mensagem cristã, da mensagem viva de Jesus, que é sobre Deus. Essa parábola, contada por Jesus, narra a história de um poderoso rei que tinha emprestado 100 moedas a um homem. E esse homem não tinha pago as 100 moedas. Já tinha vencido a data de pagamento. Ele poderia, inclusive, esse homem, ir para a prisão a mando desse poderoso senhor. E esse homem vai ao Senhor e ajoelha-se diante dele, implora e diz: Senhor, devo-lhe 100 moedas, mas não tenho como pagar-lhe. Perdoa a minha dívida. E o Senhor diz assim: a sua dívida está perdoada. E o homem vai embora feliz, contente, animado, porque quem já deveu, ou quem deve, sabe a angústia que é, não é? Você ficar devendo, e ainda mais quando essa dívida pode lhe resultar em perigos sérios, como foi o caso dessa passagem. E esse homem saiu pela rua, contente, animado, feliz, aliviado, e logo ali na esquina, ele encontrou-se com um outro, com um amigo dele, um conhecido amigo, e ele chamou o amigo e disse: fulano, vem aqui, você está me devendo 10 moedas, quando você vai me pagar? E o amigo dele disse assim: poxa, eu não tenho como te pagar, é impossível, eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele disse: mas ora, pelos direitos legais, eu posso inclusive mandá-lo prender. E esse homem começou a implorar o que devia 10 moedas. Implorar, implorar, implorar. Quando o primeiro senhor, o primeiro rei da história, soube do fato, mandou chamar este homem, e falou assim: vem cá, vamos dizer assim, vem cá, eu lhe perdoei 100 moedas, e você vai ali na esquina, e um homem te deve 10 moedas, e você o ameaça de prisão, de morte? Aonde está a tua gratidão? Essa é uma parábola que Jesus contou. É uma parábola simples.
A parábola do devedor fiel é um dos nomes que essa parábola tem. E é uma parábola importante, e por isso eu digo, uma das primeiras que nós temos que estudar, porque essa parábola de Jesus quer falar para nós, quer traduzir para nós o que é Deus, qual é a relação de Deus com o ser humano e qual é a relação do ser humano com Deus e do ser humano com o ser humano. Por quê? Segundo esta parábola, nós todos que aqui estamos, todos os seres que são criados por Deus, nós temos com Deus, poderíamos assim dizer, uma dívida impagável. Nós temos uma dívida impagável porque tudo que existe, inclusive o nosso existir, como espírito e como matéria, tudo que nos cerca, tudo é nos dado gratuitamente por Deus. A vida, ela se faz independente, não é, da capacidade humana, da inteligência humana, da força humana. A vida, ela se dá, ela ocorre, não é? A vida, ela não depende do ser humano, simplesmente. E mesmo quando o ser humano se mata fisicamente, não significa que a vida física cessa imediatamente, a gente sabe disso, não é? A vida orgânica do ser é algo muito complexo, a evolução, tudo isso. Então, se nós temos uma relação absolutamente assimétrica com Deus, ou seja, jamais haverá qualquer similitude, qualquer comparação, qualquer equiparação entre o ser humano e o tudo que existe, tudo que é criado, inclusive nós mesmos, inclusive o nosso corpo, inclusive o ar que nós respiramos, enfim, tudo que há, toda a criação, nós temos com Deus algo que não pode ser traduzido nem por dinheiro, nem por reza, nem por coisa nenhuma. É totalmente diferente, é totalmente impagável a nossa relação com Deus. E, no entanto, essa parábola vai nos falar assim: veja, se este soberano, se este poderoso Criador de todas as coisas, se ele que deu as 100 moedas, ou seja, se Deus que, digamos assim, nos deu todos os recursos para nós existirmos, se Deus entende o que é a miséria humana, a dificuldade humana, não é? A limitação humana, no caso, não é? do rapaz da parábola, de gerir o dinheiro, não conseguia pagar o dinheiro, enfim, não importa o que aconteceu com eles, qual foi a história do rapaz que estava devendo as 100 moedas, ele não tinha como pagar as 100 moedas, era uma dívida impagável com o Senhor. E Deus, quando perdoa, quer dizer, Deus entende o que o ser humano é. Deus sabe como o ser humano é. O Senhor representa Deus da parábola. Deus, portanto, simplesmente concede o perdão. Aí é que entra a reflexão importante. Porém, o homem, o rapaz, que recebeu o perdão, logo ali na esquina, não quis também conceder o mesmo perdão. Então, a parábola quer dizer assim: ora, como nós queremos uma relação com Deus, demandamos para Deus perdão, amor, uma boa vida, isso e aquilo, mas como nós não queremos ofertar para os demais a mesma relação, como que nós, dentro da lógica humana, não é, equivocada, queremos toda a compreensão quando a gente erra, quando a gente se engana, enfim, quando a gente é teimoso, quando a gente é rebelde, egoísta, e seja lá o que for que nós fizermos, nós queremos olhar de compreensão, de amor, de entendimento, mas a nossa atitude com o próximo, nós não aceitamos ter em exata medida a mesma atitude. Nós temos dificuldade enorme em querer conceder ao outro tudo aquilo que nos é concedido espiritualmente.
essa primeira parábola é uma parábola forte, porque ela está falando para nós sobre o perdão, sobre o amor, sobre tudo isso, mas mais do que sobre isso, ela está falando sobre qual é a atitude de Deus com o ser humano. A atitude de Deus com o ser humano é uma atitude que hoje nós chamamos assim, misericordiosa. Mas na época dos primeiros apóstolos, dos primeiros cristãos, eles não chamavam assim, eles chamavam como ainda hoje se chama na Igreja Católica. Era uma atitude de graça. Porque qual é o sentido? É o sentido de que, independente do que o ser humano fizer, de como ele agir, de como ele se comportar, de como ele atuar, independente de tudo isso, o ser humano estará dentro do amor de Deus, abençoado pelo amor de Deus. Então, para Deus, não há hierarquia entre os seres humanos. Entre os seres espirituais, entre os seres humanos espirituais, há hierarquia, diversos tipos de hierarquia. Mas o olhar de Deus sobre os seres não é um olhar de hierarquia. Essa é uma mensagem básica que Jesus vem ensinar e que vai falar isso sobre através de uma série de parábolas. E isso é que é o grande diferencial do Deus cristão para o Deus da tradição judaica do século I. Porque o Deus, na interpretação de Jesus, ele é um Deus que, independente, como eu disse, do que for feito, do arrependimento, da renúncia, do sacrifício, independente disso, Deus está sempre pronto, apto para gerar o perdão, para gerar a compreensão sobre a pessoa. Daí que, quando Jesus começa a fazer nas suas passagens em vida uma série de duras exigências ao ser humano, quando ele diz assim, que é necessário nós perdoarmos, ele não está querendo que nós sejamos bonzinhos, ou moralistas, ou, enfim, religiosos, entre aspas, no sentido piegas da palavra. Mas ele, quando fala do perdão ao próximo, e na oração do Pai Nosso diz, perdoai-lhes assim como nós perdoamos, ele está dizendo assim, ora, quem recebe o perdão, quem recebe a compreensão, quem sente o amor de Deus, quem sente a compreensão de Deus, como esta pessoa pode agir de uma maneira distinta com o próximo? Se a própria pessoa que cometeu o engano, a traição, a mentira, isso tudo que a gente já conhece e faz, né? Como que eu que recebi o olhar de perdão, como que eu não vou perdoar o próximo? Então, o que Jesus ensina, na verdade, ora, é preciso haver coerência. É preciso haver coerência entre o que eu recebo de Deus, na verdade, o que eu demando a Deus, e o que eu oferto para o próximo. Esta falta de coerência é o que faz nós estarmos encarnados. Esta falta de equilíbrio entre a relação com Deus e a relação com o próximo é o que gera os karmas, é o que gera a involução espiritual. É o que caracteriza, num retrato, a nossa realidade espiritual. Portanto, nós precisamos pensar com muito cuidado, quando nós nos aproximamos do Natal, por exemplo, o seguinte: qual é a minha relação com Deus? Porque, às vezes, nós, por exemplo, como é muito natural no nosso tipo evolutivo, nós não temos capacidade, com muita facilidade, de perdoar ao próximo que nos fez uma injúria, uma ofensa, uma traição. Mas a gente precisa pensar assim, mas será que eu também estou me colocando diante de Deus como uma pessoa que erra,
uma pessoa que trai, uma pessoa que mente, uma pessoa que se engana, uma pessoa que se equivoca ou não. Porque a dificuldade do perdão, por exemplo, ela está justamente, novamente, nessa ausência de coerência. Ora, eu não perdoo o outro porque eu não aceito, eu não concedo que o outro tenha realizado aquele erro, seja comigo ou seja com quem for. Eu não aceito isso. Então eu não perdoo o outro. Se dá essa intransigência na relação. Mas a questão de não perdoar o outro, ela está intrinsecamente ligada ao fato de, mas será que eu sou capaz também de pedir perdão quando eu erro? Será que eu, quando erro, sou capaz de assumir que eu errei? Veja, eu digo sempre isso. Nós, com muita facilidade, falamos sobre a necessidade de perdoar aos outros. Mas a gente não fala com tanta facilidade, ou não prega, ou não pensa com tanta facilidade, sobre a nossa necessidade de pedirmos perdão ao outro. Quando a gente não perdoa o outro, significa, de certa maneira, que a gente está se colocando como a parte do outro, ou seja, que a gente está se colocando como diferente do outro. O outro me enganou, digamos, o outro me traiu, não é? Numa relação, numa amizade, seja lá onde for. O outro me traiu. Eu não perdoo. Mas eu não perdoo por quê? Será que eu estou me acreditando incapaz de ter cometido um ato semelhante àquele? Porque se eu assumo que eu sou igual ao outro, que eu cometo atos como o outro, ou sou factível de cometer atos iguais ao outro, não tenho outra atitude frente a ele senão perdoar, porque sou um igual. Agora, se eu não me coloco como um igual, aí realmente o perdão não tem como se dar. E a dificuldade do perdão é essa. Não é um grande sentimento de generosidade que a gente vai ter com o outro. Não, isso não é perdão. O perdão autenticamente cristão, conforme Jesus nos ensinou, é eu enxergar no outro o erro dele e saber que o erro dele é igual ao meu erro. Ou, possivelmente, eu posso vir a cometer aquele erro igual. Esta parábola, quando fala do perdão da dívida, ela está falando disso. Ora, como alguém que foi agraciado com perdão e que tem consciência, e aí é mais grave, do perdão que ele recebeu, como este vai agir diametralmente oposto com a outra pessoa. Então, a temática do perdão, que é uma temática básica da mensagem cristã, ele não é um tema que a gente se engana, porque a vaidade, até nisso, nos escorrega, não é? A pretensão humana também nos escorrega. A gente, às vezes, trata o perdão como sendo um ato magnânimo com relação ao outro. Mas o perdão cristão não é. O perdão dos imperadores romanos era um ato magnânimo. Ele concedia o perdão. Mas o perdão cristão não é isso. O perdão cristão é eu me equivalo, pode ser assim essa palavra, ao outro, não é? E eu me comparo, vamos melhorar essa para não cometer erros gramaticais, eu me comparo ao outro, e em me comparando ao outro, eu não tenho outra postura, senão a compreensão, senão o amor, senão o perdão propriamente dito, o entendimento. Isto é o perdão. E isto também é a caridade. A caridade cristã não é o ato de conceder alguma coisa, também não é. A caridade, conforme Jesus viveu e nos ensinou, ela é o ato de você ajudar ao outro porque você sabe que não é possível fazer outra coisa se não ajudar o outro. E por que você sabe disso? Porque você sabe que você poderia estar naquela mesma situação que o outro. Efetivamente, você sente no ato da caridade que você poderia, ou até já esteve em outras vidas, naquela mesma situação com o outro. Portanto,
a autêntica caridade cristã, ela não é novamente um ato magnânimo de concessão, como se fosse assim, eu concedo a você a caridade, que por trás disso está assim, escrito assim, que eu sou muito bom, porque eu sou muito, né? Não, a autêntica caridade cristã é esse olhar humano de igual para igual. Daí que Jesus disse assim, eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. E os apóstolos perguntam, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te vimos com sede? E Jesus responde, toda vez que você dá a alguém água ou comida, é a mim que estás dando. Como se Jesus dissesse assim, olha, o outro que passa por aquela miséria, no caso ali era uma coisa material, mas podia ser espiritual, aquilo repercutia em Jesus, de tal maneira que a atitude de Jesus coerente não podia ser outra, a não ser dar, a não ser conceder, a não ser agir conforme a caridade. Então, São Francisco tomou essas palavras, eu tive fome e me destes de comer, e a pergunta, quando foi que te vimos com fome? E a resposta de Jesus, toda vez que dares a alguém, tomou com tanto rigor São Francisco de Assis essa passagem, porque São Francisco entendeu o seguinte, primeiro, ele acreditou que ele tinha que dar para os pobres. Depois, ele refletiu ao longo da experiência e percebeu que não se tratava de dar para os pobres. Tratava-se, mais do que dar para os pobres, de morar com os pobres, e ele vai morar com os pobres. Mas depois ele percebeu que não era morar com os pobres. Era mais do que morar com os pobres. Era ele mesmo ser pobre. E pobre aqui não é somente no sentido financeiro, mas ele quis viver aquilo que as pessoas que estavam à volta dele também viviam. Ele quis se fazer um igual. E isso, naturalmente, é uma representação do que é a verdadeira caridade. A caridade é você fazer-se igual ao outro. É você, diante de alguém que te pede algo, ou você percebe que precisa, você não tem outra atitude a não ser fazer por aquela pessoa. Por isso Jesus disse assim, amai ao próximo, porque é o próximo que nós nos sensibilizamos, ou podemos nos sensibilizar. Não é? É o próximo concreto que está com problema, que está com dor, que está com isso, que está com aquilo, que nós podemos efetivamente nos entregar e perceber a lágrima, a dor, a angústia, o sofrimento. A caridade, quando ela é feita nesse sentido, no sentido de equiparar-se com o outro, ela é de uma potência enorme. Agora, quando a caridade ela é simplesmente o ato de conceder, assim como o perdão é simplesmente o ato de conceder, ele vem revestido de uma série de vaidades, de uma série de arrogâncias do ser, que não tem nada a ver com a mensagem cristã. Então, essa parábola de Jesus sobre o homem, o Senhor que concede o dinheiro, né, que concede o perdão da dívida, e o rapaz que não concede o perdão da dívida ao outro, ela é muito importante, porque sem essa parábola, fica difícil nós entendermos que Deus é esse que Jesus está falando. Porque a gente diz assim, o Deus de Jesus é um Deus do amor, não é? Mas o amor é um sentimento muito vago. O amor é um sentimento muito abstrato. O amor é um sentimento que varia de uma gama infinita de manifestações distintas. O que é o amor? Tanto é vago e distinto e difuso, melhor dizendo, que o próprio Jesus poucas vezes usou a palavra amor, porque ele sabia que a palavra amor, mesmo no seu correspondente, né, na tradução depois para o grego, é uma palavra que ela se esvai. Porque o que é o amor? Por mais que a gente delimite, fica vago. Agora, por isso ele diz, ama ao próximo. Jesus não era um iniciado oriental que dizia assim,
irmãos, amem a humanidade inteira. Ele não tinha esse tipo de discurso, porque ele sabia que esse tipo de discurso equivale a nada. Porque não tem como você amar a humanidade inteira. Você ama concretamente a partir da experiência do outro, a partir do olhar do outro para você, a partir do sentimento do outro. Você concede perdão ao próximo a partir da percepção humana que você tem de como que o outro está, do que o outro fez, em que ciladas da vida o outro caiu, não é? Em que perigos da vida o outro se meteu. Aí você entende aquilo. E aí você concede o perdão. Aí você faz a caridade. Então, essa parábola é a primeira parábola, que já nos tomou meia hora, era só a parábola introdutória do nosso estudo. Mas sem esta é difícil nós estudarmos qualquer outra parábola. Então, vamos à segunda. A segunda, imagina que eu pensei em falar 6 parábolas. Fantasia, né, na minha mente. A segunda parábola é uma parábola muito conhecida, mas a partir desta primeira que nós falamos, ela fica mais concreta para nós interpretarmos. É aquela parábola que muitos de vocês sabem e conhecem, a parábola do bom samaritano. Essa parábola é uma parábola interessante porque ela destrói vários mitos da sociedade da época de Jesus, como ainda mitos que perambulam a mente dos cristãos no mundo de hoje. É a parábola que vocês conhecem, que diz assim: havia um homem que foi assaltado numa estrada, roubaram tudo desse homem, bateram nesse homem, esse homem ficou caído ali na estrada, sangrando, machucado, arrasado, humilhado. E ali ele estava, naquela poeirenta estrada dali da Palestina. E ia passando pela estrada um sacerdote. E Jesus conta assim: o sacerdote viu o homem caído. Então ele viu e passou adiante de Jesus. Depois veio um levita, viu o homem caído e passou adiante. Bom, o sacerdote é um grande exemplo para nós. Porque quem é o sacerdote? O sacerdote, em toda a cultura do Médio Oriente para o Ocidente, o sacerdote é a figura representativa da religião, é a figura da sabedoria, é a figura que detém os conhecimentos espirituais. Pode ser padre, pode ser palestrante espírita, médium, aqui para nós espíritas, não é? Mas lá era o sacerdote, era o padre da época, né? Era o rabino, melhor dizendo, porque era a cultura judaica, mas eles chamavam sacerdote. Mas não vamos entrar nessa questão do que é sacerdote, não rabino, que aí vai mais 15 minutos nossos. Mas o sacerdote viu e passou adiante. Então Jesus já dá uma desmascarada nessa representação do sacerdote. Olha, como se dissesse, olha, o homem está caído, o homem está machucado, o homem está humilhado. O sacerdote vê e não faz nada. Quer dizer, o sacerdote, ou seja, o representante religioso, aquele que mais do que qualquer outro tinha a obrigação, segundo a religião, de atender pela caridade, ele não tem sensibilidade. Ele vê e não faz nada. Então Jesus conta adiante. Aí veio o levita. Quem era o levita? Em breves palavras. O levita era como se fosse assim, o acadêmico, o sábio, o intelectual da religião. Esse intelectual, portanto, o homem que conhecia as escrituras, o homem que sabia as parábolas, o homem que sabia os salmos, os versos, os versículos e tudo mais que vem junto. Esse homem que detém tanta sabedoria intelectiva, ele também passa, e não é desproposital, não é o acaso Jesus ter dito assim. E o levita o vê, quer dizer, o homem caído. Jesus faz questão de dizer que os dois viram e não ajuda também, segue adiante. E aí veio o terceiro personagem.
A terceira personagem é o samaritano de Jesus. E veio o samaritano passando pela estrada e viu o homem caído. E o samaritano se sensibilizou, pegou o homem, perguntou o que tinha acontecido, não é? Ergueu o homem, levou o homem numa hospedaria próxima, viu como podia se medicar o homem dentro dos recursos que existiam ali naquele lugar e naquela época, deu um dinheiro para que o homem ficasse ali, digamos, pernoitando até ele melhorar, se recuperar um pouco, e foi embora depois. Isso é muito importante, esse samaritano, porque antes de nós falarmos sobre o samaritano, veja o que ele fez. Ele viu, usou o seu tempo, ele estava numa estrada perigosa de assaltantes, não pensou em si. Por que não pensou em si? Porque se ele estivesse na mesma situação que aquele homem que estava ali caído, ele também ia querer que alguém não pensasse em si, não é verdade? Então não pensou em si, tem o tempo, um dispêndio de energia, de força, de dinheiro, inclusive. Jesus faz questão de usar a palavra dinheiro, né? A gente às vezes só quer fazer caridade, a gente às vezes também pensa, mas não precisa de dinheiro na caridade, às vezes precisa, conforme o caso, né? Então, ainda usou, dispendiou financeiramente os seus recursos, bom, se preocupou, foi lá, deu recomendações, e tem uma coisa bonita, ele fez o que um autêntico cristão faria, segundo o ensinamento de Jesus. Depois de fazer a caridade, ele não ficou preso à caridade. Ele fez a caridade e foi embora. Porque isso é que é a verdadeira caridade também do cristão. Não é? Não é fazer a caridade e ficar preso ao resultado da caridade, que isso também rola muito. Né? Você faz, aí se acha poderoso, aí quer mandar na pessoa. Quer controlar, quer dominar. Né? Ou quer que a pessoa faça o que você acha que é o melhor para a pessoa. Quando a pessoa tem o direito de ser o que ela é. Né? A gente tende a isso também quando vai. Se sensibiliza, mas faz pela metade. Faz, mas aí quer controlar. A relação de pai, mãe e filho é assim o tempo todo. E tem que ter esse cuidado, porque a gente faz por amor, para o mundo, mas até onde é verdadeiramente amor e a preocupação, isso, e até onde não, é um aprisionamento, é um controle, é um domínio, é a chance de exercer poder sobre a pessoa. É perigoso. Vê que a gente, humano, não é fácil, né? Aí, o que acontece? Ele não faz isso. Ele ajuda e segue adiante. Como o apóstolo Paulo também ensinou numa epístola, dizendo assim, o verdadeiro cristão segura o bastão e passa o bastão adiante. Ou seja, não fica preso aos resultados da caridade. Porque o que faz a caridade verdadeiramente, ele se enxerga simplesmente como o quê? Conforme a parábola de Jesus sobre Deus. Como um intermediário, como alguém que está agindo como um igual. Ele não vai deter o outro, ele não vai controlar o outro, ele não vai dominar o outro. Então, por ele não querer dominar e controlar o outro, notem bem a palavra que eu vou usar, o verdadeiro caridoso não faz do outro objeto da sua caridade. Não faz. A verdadeira caridade cristã, daí que os livros espíritas vão nos falar, é uma caridade que liberta e não que aprisiona, e não que controla, e não que domina, e não que exerce poder, mas, ao contrário, exerce a igualdade entre as pessoas. Então, ele faz isso, ele ajuda e segue a vida dele. Ele tinha lá os seus compromissos, já devia ter se atrasado, não importa, e vai embora. Agora, quem era este samaritano que aí também muito nos importa? Aí é o protótipo que Jesus vai, digamos assim, vou usar uma palavra meio assim, vai esculhambar com aqueles que escutavam a parábola. O samaritano era considerado na sociedade da época judaica, do qual Jesus pertencia, os apóstolos e todos os que estavam ouvindo a parábola, era considerado o exemplo, a encarnação, o protótipo do herege, do mal religioso, não é? Daquele que não entende direito sobre Deus. Então, quando Jesus assim, olha, não foi o sacerdote, hein?
Não foi o levita, hein? Mas quem fez, quem compreendeu realmente a relação caritativa, foi aquele que na sociedade é rotulado como herege, na sociedade é rotulado como o perigoso, o pervertido, o deturpado, o equivocado, todas aquelas rotulações para diminuir a pessoa, seja socialmente, seja o gênero, seja lá o que for. Rotula e diminui. E Jesus diz, olha, é um alerta para os sacerdotes e para os levitas, como se dissesse assim, cuidado, hein, sacerdotes, cuidado, hein, levitas, para nós no mundo de hoje, cuidado, religiosos, porque às vezes há pessoas não religiosas que são muito mais evoluídos, muito mais sensíveis, entendem muito mais inconscientemente sobre Deus do que os que estão, não é, nas igrejas, nas casas espíritas. Isso é importante, porque é como se Jesus dissesse assim, cuidado para que a religião ocupe o seu real papel na vida humana. A função da religião é nos humanizar. E, em nos humanizando, nos ligando a Deus. A função da religião não é nos colocar como superiores diante dos não religiosos. Não é nós fazermos um grupinho aqui de evoluídos que sabem mais do que os outros. Isso não é a função da religião. Isso é a função, quer dizer, a prática dos cegos, dos egoístas, dos orgulhosos, dos vaidosos, etc. A verdadeira religiosidade, ela não tem a ver com se considerar superior, sobre hipótese alguma. Tanto que Jesus vai dizer depois a escandalosa frase, que eu acho fantástica, que ele diz assim, fariseus então eram os que se consideravam os mais puros religiosos, os mais corretos, os mais honestos. Ele diz assim, fariseus, cuidado, as prostitutas e os ladrões chegarão no reino de Deus primeiro do que todos vós. Como se dissesse assim, olha, ser intitulado na sociedade, considerado pela sociedade um bom homem, não significa que você seja realmente, né? Cuidado, porque entre aqueles dos grupos que são considerados os perigosos, os pervertidos, os errados, às vezes entre eles há pessoas muito mais evoluídas, muito mais espiritualizadas ou sensíveis do que muitos religiosos. Então, nessa parábola do bom samaritano, Jesus, quando escolhe o exemplo do sacerdote e do levita, ele está justamente falando assim, olha, quem deveria seguir o modelo não seguiu, mas daquele que nada se esperava, foi aquele que entendeu sobre Deus, sobre a caridade. Ora, há uma outra parábola terceira, que é, digamos assim, arrebatadora nesse sentido, porque é fantástica. Não é parábola, eu me expressei errado, é uma passagem real em que Jesus estava andando, caminhando. Tinha acontecido uma passagem muito interessante logo antes, passagem da mulher hemorroíça, uma passagem conhecida. E Jesus estava andando pela estrada e em sua direção veio um centurião. Ora, quem eram os centuriões? Os centuriões, eles eram cidadãos romanos, portanto, representavam o império que estava dominando o povo de Jesus, oprimindo de todo tipo de barbaridade. Eles faziam, estupravam, matavam, roubavam dinheiro, aquela coisa toda, de um poder dominante sobre um povo praticamente miserável, oprimido, sem nenhuma ascensão política efetiva. Então, o centurião nada mais era do que o soldado representante, não diria soldado, o oficial representante de 100 soldados. Ele comandava uma tropa, uma centúria de 100 soldados romanos. A centúria não servia para nada mais do que para oprimir, naquela ocasião, naquela situação específica. Então vem vindo um sujeito desse tipo,
não é? Vocês imaginem aí um militar desses, oficiais, com as suas estrelas, com as suas hierarquias, com o seu poder. Esse homem vem andando na direção de Jesus. E quem é Jesus para esse homem? Para esse homem, para um cidadão romano, Jesus era um louco, era um lunático, era um fanático, porque era, primeiro, de um povo considerado inferior. Depois, de uma religião que os romanos não acreditavam em Deus único, acreditavam no panteão dos deuses, né? Aqui Júpiter e aquele povo todo. Depois, era um feiticeiro, eles falavam até assim. Há uma passagem que diz que Jesus era um feiticeiro. Porque eles olhavam, não conheciam, não sabiam falar aquela língua, não entendiam nada daquilo. Bom, e esse homem vai andando na direção de Jesus. E quando ele chega junto de Jesus, olha, vocês imaginem, os apóstolos ali do lado pensaram, ih, deu problema, né? Ora, um centurião vindo na direção de Jesus, o problema vinha por aí. E esse homem diz assim, Senhor, meu filho está doente. Peço que o Senhor o salve, o cure. E aquilo surpreendeu a todos, né, que estavam ali junto. Como um oficial daquela patente iria se dirigir a Jesus, como se desse crédito à fé cristã, à fé em Jesus, não é? Como se acreditasse que Jesus poderia fazer um milagre. Então, causou aquele espanto ali entre aqueles. O centurião, Jesus respondeu, muito interessante, disse assim, onde está o teu filho? E o centurião respondeu, não é preciso ir até meu filho, basta um pensamento teu que ele irá se curar. Então Jesus disse a seguinte frase famosa, nunca vi tamanha fé em toda Israel, teu filho está curado. E o centurião sai correndo e o filho estava curado. Ora, veja esta frase, Jesus diz, nunca vi tamanha fé em toda Israel. Ora, para que Jesus disse isso? Não foi para sacerdote, não foi para levita, não foi para apóstolo, não foi para Madalena, não foi para ninguém. Foi para o centurião romano, a encarnação, o protótipo da opressão. O protótipo, sabe, do que havia de pior naquela sociedade. Isso é importante para nós. Porque Jesus, quando diz essa frase, Jesus está dizendo assim, mais uma vez, cuidado com os juízos que nós fazemos sobre as pessoas. Cuidado. E eu acho, companheiros, que nesse nosso Natal, já está chegando nossa hora, já daí a pouco, a gente precisa fazer essa reflexão importante reflexão, que é o seguinte, meu Deus, eu estou cercado por quem? Será que eu estou enxergando as pessoas? Será que eu estou entendendo quem são as pessoas que convivem comigo? Será que eu estou percebendo as misérias dessas pessoas para eu entendê-las? Será que eu estou entendendo a grandiosidade escondida e disfarçada dessas pessoas que eu não estou percebendo? Não é à toa que a última conversão do Evangelho foi a de Dimas, o bom ladrão, como se fosse um exemplo para dizer fechamento da vida de Jesus, porque a fé perfeita, na hora da crucificação, Jesus não encontrou num apóstolo, mas encontrou num ladrão. E que foi um ladrão, sim, mas foi um ladrão que teve uma nova percepção sobre si mesmo, assumiu o que tinha feito, pede perdão e então ganha uma nova vida. Então não se trata simplesmente de um ladrão, é muito mais do que um ladrão, né? E a gente tem que fazer essa percepção assim espiritual sobre os que nos cercam, os nossos próximos, porque no Natal
a gente reza, muitos, né, que são espíritas, oram, é muito bonito, né? Ora, se emociona, mas a doutrina espírita, ela, muito mais do que nós orarmos, porque orarmos, nós já orávamos em outras religiões do passado, com outras vidas, né? Fazemos a ceia muito bonita e pensarmos em Jesus, isso se arrasta desde São Francisco de Assis, quando inventou o presépio, muito bonitinho. Então, é muito mais do que isso. No Natal, é uma reflexão importantíssima. Nós tomamos aquela primeira parábola que eu falei, a parábola do devedor e do credor, não é? A sério e pensarmos num momento de reflexão. Quem são os que me cercam? Será que eu estou entendendo essas pessoas? Será que eu estou enxergando? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo entender? Porque às vezes a gente também não consegue perdoar porque nos falta entendimento sobre a complexidade humana. A gente não perdoa por ignorância, vamos até dizer uma palavra pior, por burrice. Porque a gente não consegue entender como que o outro tomou aquela atitude, porque nos falta conhecimento sobre a vida e sobre as ações humanas. Então, no Natal, ora, não podemos fugir dessa reflexão. Se nós quisermos ter um Natal autenticamente cristão. E, para terminar, eu digo, não é assim difusamente. Não, é uma reflexão. Que a gente escolha 4 pessoas. Hoje, 4 já é muito, hein? Que a gente escolha 4 pessoas da nossa convivência. Mas não vale só as que a gente tem toda a facilidade. É bom dividir. 2 que a gente acha que ama muito e 2 que a gente acha que não ama. Ou tem problemas, etc. E que a gente se tranque. Não tem lugar para se trancar? Se tranca no banheiro. Faz tomando banho. E pensa, meu Deus, que pessoa é essa? E lembra, vai pensando, né, sobretudo nas que a gente não gosta ou tem dificuldade. Vive na casa da gente muitas dessas. E pensa, meu Deus, por que eu não gosto dessa pessoa? O que tem nessa pessoa? Vai lembrando do olho, vai lembrando do nariz, vai lembrando das mãos, vai materializando a imagem da pessoa e vai refletindo nos momentos que você lembra de sorriso dessa pessoa para você ou para alguém, nos momentos em que você percebeu que essa pessoa se emocionou. Vai dizer, não, nunca vi essa pessoa se emocionando. Ela se emocionou. Ela é humana, os seres humanos se emocionam. É da natureza humana. Todos se emocionam. Até num filme maravilhoso, fortíssimo, sobre a vida do Hitler, As Últimas Horas, A Queda, tem uma cena fantástica, que é quando ele vai matar o cachorro dele, porque ele queria se suicidar, e os relatos dizem que essa cena é autêntica. Quando ele vê o cachorro morrendo, ele não aguenta, se emociona. É um homem cruel, mas a humanidade, veja, a humanidade atinge a todos. No caso dele, foi através de um cachorro que, de repente, ele sentiu que era o sentimento de humanidade. Existe isso. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas com quem nós temos dificuldade e pensar assim, concretamente, quando foi que eu vi essa pessoa sorrindo? Quando foi que eu vi essa pessoa tendo um bom ato? Quando foi que eu vi essa pessoa sofrendo? Meu Deus, por que essa pessoa escolheu tal caminho e não aquele? Olha que dor deve ter sido para essa pessoa ter escolhido tal caminho e não aquele. Enfim, um exercício espiritual no Natal. Senão o nosso Natal não tem sentido. Senão a gente entra no hall do Natal financeiro capitalista, que é ceia, que é peru, que é, sei lá, como é o nome do outro, Chester, né? Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é bonito, é legal, a gente janta, come, é gostoso, mas sem a reflexão espiritual não existe Natal. Existe só uma festa bonita, de árvore, de penduricalho, etc. Então, companheiros, vamos fazer essa reflexão no Natal. Não é fácil reflexão.
Se achar que às 4 está difícil, pega uma, mas pega difícil, hein? Pega uma difícil. E faz, toma banho e faz. Quer dizer, não dá mais para fazer tomando banho porque gasta água, né? Quer dizer, mas você tranca no banheiro e faz a reflexão e pensa, porque às vezes a gente não tem lugar na nossa casa para fazer, para ter paz, para ter silêncio, para ter tranquilidade. Fazer deitado também às vezes é ruim, porque dá sono e a gente foge logo de fazer, né? Quer dizer, tem que arranjar meios de enfrentar. Mas é enfrentar o quê? Não é enfrentar o outro. É enfrentar as durezas do nosso coração, as amarras, as raízes, não é? Que nos prendem a nós nos enxergarmos como seres humanos e ao outro como ser humano também. A nós nos considerarmos iguais e, sobretudo, a nós não nos considerarmos Deus diante do outro. E isso acontece e a gente, sem perceber, cai nisso. Que o Livro dos Espíritos fala disso. A gente se considera Deus diante do outro. Então, se você é Deus, não tem como você perdoar na lógica humana nossa. Quando Deus é o contrário. É aquele que há toda a compreensão para nós, seja lá o que nós fizermos, o que tivermos feito ou o que viermos a fazer. Então, bom Natal a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado.